My dear friends and colleagues, Queridos amigos e colegas, sejam todos bem-vindos ao 13º devocional anual da Sociedade de Direito da J. Reuben Clark. Este devocional está sendo transmitido do Centro de Conferências em Salt Lake City, no Utah, para grêmios por todo o mundo. Somos gratos por ter sua presença conosco. Sou Jeremiah Morgan e sou diretor internacional da Sociedade de Direito J. Reuben Clark e estarei conduzindo esta reunião. Comigo no púlpito está a nossa honorária discursante, doutora Katrina Lund-Sweat, e aqueles que participarão nesse programa também. Temos também conosco a presença do Elder Jeffrey R. Holland e do Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos da Igreja, assim como a irmã Mary Cook, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Presidente Kevin J. Worthen, o presidente da Universidade Brigham Young, e sua esposa Peggy, assim como Dean James R. Rasband, reitor da Escola de Direito, e sua esposa Mary. E somos gratos por toda a ajuda dessas grandes pessoas com a nossa sociedade. Também conosco no púlpito e na audiência temos membros da sociedade local, internacional e de assuntos políticos. E somos gratos por seu apoio e por trabalharmos juntos para cuidar de assuntos tão importantes. Outros líderes acadêmicos de igreja e da comunidade estão conosco e reconhecemos também sua presença e ajuda à nossa sociedade e profissão. Somos gratos pelo Comitê de Transmissão da Igreja por disponibilizar seus recursos para nós e também queremos agradecer o diretor executivo Mary Hogland da Sociedade. Em especial, somos gratos por todos vocês que, apesar por todos os seus compromissos que têm, vocês ainda mesmo assim tomam tempo para ajudar a missão dessa sociedade. E essa missão expressa a importância das convicções religiosas de um advogado. E aprendemos isso ao vermos os problemas de religião e liberdade na nossa nação. Pelo mundo afora, em 209 grêmios locais, há mais de 12 mil membros da Sociedade de Direito. Isso é bom, mas não é o suficiente. No livro de Mórmon, aprendemos sobre os nossos dias e coisas que aconteceriam. Quando as pessoas tiveram que enfrentar desafios concernentes à sua fé e liberdade, o capitão Moroni, o capitão do exército nefita, levantou o que ele chamou de o estandarte da liberdade. E em resposta ao seu ato, as pessoas não apenas concordaram, mas vieram correndo e unidos. Um estandarte da liberdade foi levantado em nossos dias em defesa à nossa fé, família e liberdade e religião. E os membros dessa sociedade têm a oportunidade e responsabilidade de alçar este estandarte e defender a família, a fé e direitos religiosos. Muitos estão fazendo isso, mesmo assim, há muito que pode ser feito e muitos outros que podem participar dessa sociedade. Imaginem se nosso grupo de 12 mil fossem 20 mil, ou 30 mil, ou 50 mil indivíduos correndo para defender o serviço, a fé, a família e a liberdade religiosa, como aprendemos na missão dessa sociedade. Nesse momento, eu peço que vocês ajudem outras pessoas a participarem desse movimento de alçar o estandarte da liberdade. Já anunciamos a nossa campanha de construir e estender a nossa sociedade, a qual começa hoje. E escutaremos mais sobre isso não apenas hoje, mas nas próximas semanas, na conferência que teremos em Tempe, no Arizona, no dia 12 e 14 de fevereiro. Se vocês ainda não se registraram para essa conferência, eu incentivo vocês a entrar no site jrcls.org e se registrarem. E estamos aqui não apenas para reconhecer atos significativos na vida de pessoas que serviram, mas aprender dessas pessoas também. E nosso programa essa noite ocorrerá dessa maneira. Virginia Tate Asican oferecerá a primeira oração. Logo em seguida, alunos da Sociedade da Universidade Brigham Young
cantará o hino O Senhor Meu Pastor é. Depois do número musical, o prêmio Franklin S. Richards por serviço seria apresentado ao Grêmio da Utah Salt Lake City. Jim Moss, diretor de serviço do comitê, apresentará esse prêmio a Mark Etherington. Dean Jim Rasmussen, diretor da Escola de Direito da Universidade de Brigham Young, apresentará a premiação de serviço à doutora Katrina Lantos Sweat. O elder Jeffrey Hall, então, apresentará a doutora Lantos Sweat e escutaremos suas palavras ao seguida. Depois da apresentação da doutora Lantos Sweat, Travis Walker, membro da Universidade de Utah, oferecerá a última oração. Ginny. Our Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, somos gratos por estarmos aqui reunidos hoje, neste centro de conferência em todo o mundo, ao nos reunirmos como indivíduos na sociedade de advogados. Somos gratos pelas muitas mãos e indivíduos que ajudaram para que hoje fosse possível. Oramos para aqueles que viajaram, para que o Senhor possa protegê-los em todo o mundo. Pai, pedimos, somos muito gratos por essa sociedade e pelo país que vivemos, na qual podemos nos reunir e servir como advogados e estudantes e profissionais. Oramos para que possamos encontrar oportunidades para fazer isso em nossas vidas. Oramos para que o Senhor possa nos liderar para esses indivíduos e organizações que precisam de nossa ajuda e do nosso conhecimento, e que possamos trabalhar para isso. Pai, oramos para que o Seu Espírito esteja conosco aqui. Somos muito gratos pelas muitas bênçãos que temos e falamos em nome de Jesus Cristo. Amém.
A cada ano, a Sociedade de Direito J. Reuben Clark apresenta o prêmio Franklin S. Richards ao capítulo ou ao indivíduo que exemplifica a missão de excelência através do serviço público, a fim de promover igualdade e virtude alicerçada sobre a norma da lei. Em 2009, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias oficialmente incluiu a diretiva de cuidar do pobre e do necessitado como parte da missão da Igreja, e o presidente Thomas S. Monson admoestou: meus irmãos e irmãs, estamos cercados por aqueles em necessidade de nossa atenção, nosso encorajamento, nosso apoio, nosso conforto, nossa bondade. Sejam eles familiares, amigos, conhecidos ou estrangeiros. Nós somos as mãos do Senhor aqui sobre a terra, com o mandato de servir e elevar seus filhos. Ele conta com cada um de nós. Os recebedores passados desse prêmio agiram verdadeiramente como as mãos do Senhor. Eles representam os membros da sociedade de direito que serviram por todo o mundo, de Washington, D.C. ao Brasil. Histórias desses inspiradores advogados e sugestões de serviços comunitários e gratuitos podem ser encontrados no website da Sociedade de Direito. Hoje tenho o privilégio de apresentar o prêmio Franklin S. Richards ao capítulo de Salt Lake City, Utah, que tem trabalhado incansavelmente por anos para servir ao pobre e ao necessitado. O presidente do capítulo, Mark Etherington, aceitará o prêmio e compartilhará seus pensamentos sobre o trabalho dos membros desse capítulo. Em nome do capítulo de Utah Salt Lake City, estou honrado em aceitar esse prêmio de serviço público em reconhecimento do programa de justiça gratuita do nosso capítulo. E ao fazê-lo, um reconhecimento especial deve ser dado ao nosso diretor do Comitê de Serviços Gratuitos, Brian Rothschild, seu predecessor, Rick Jackson, e muitos antes dele. Eles realizaram um magnífico trabalho em dirigir os esforços de justiça gratuita. E membros do capítulo têm literalmente dado centenas de horas de serviço apenas no último ano. Esses advogados verdadeiramente exemplificam a missão da Sociedade de Direito. A grande parte das referências para serviço gratuito vem da Inner City Mission, que oferece assistência tanto temporal como espiritual. Em termos gerais, somos capazes de fazer coisas tais como unir famílias, evitar que pessoas se tornem sem teto, ajudar a indivíduos a começar uma nova vida financeira, resolver questões criminais ou migratórias, de modo que as pessoas deem continuidade às suas vidas. Exemplos específicos incluem ajudar uma mulher em estado terminal de câncer a preparar um testamento e ajuda a um casal para ficar no país legalmente com seus filhos. Ao ajudar esses indivíduos com suas necessidades legais, nós cumprimos nossa obrigação moral e profissional, como também aceleramos o trabalho do Senhor ao servirmos ao pobre. A Junta Internacional da Sociedade Legal, nós agradecemos pela direção e pela liderança em nos ajudar com essa maravilhosa oportunidade de aplicar atributos cristãos em nossa profissão. Muito obrigado. Boa noite. Gostaria de parabenizar o capítulo de Salt Lake City por receber o prêmio de serviço Franklin Richards. É um exemplo do que está acontecendo com capítulos por todo o mundo. Nós estávamos falando sobre
um trabalho que o capítulo de Recife tem feito e nós também admiramos muito isso. E para mim é um prazer, um orgulho estar aqui. Esse devocional e a conferência anual que acontecerá em algumas semanas são exemplos poderosos do crescimento da Sociedade de Advocacia do J. Reuben Clark, que começou alguns anos atrás na Escola de Advocacia da BYU, que agora influencia tantas pessoas pelo mundo inteiro. É o meu prazer apresentar agora a premiação mais importante dada pela sociedade, a doutora Katrina Lantos Sweat. Já que o Elder Holland vai dar uma apresentação mais pessoal sobre a vida da doutora Sweat, gostaria de tocar em alguns pontos em que ela tem ajudado o mundo com a liberdade religiosa. A doutora Lantos Sweat é a presidente e CEO da Fundação de Direitos Humanos e Justiça, as Lantos. Essa organização foi começada por ela, sua mãe e sua irmã, que começou também com o seu pai, que serviu no Congresso, Tom Lantos, que foi uma voz para ajudar pessoas no mundo inteiro. Como o próprio nome já diz, essa fundação ajuda a fortalecer os direitos humanos por todo o mundo. Um dos trabalhos que essa fundação faz é ajudar outros países com seus problemas civis e proteger aqueles que são atacados pelo próprio governo. Além de ajudar sua fundação, a doutora Lantos Sweat é a diretora do Comitê de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos, e esse comitê é um corpo federal que ajuda ao presidente, ao secretário do Estado e ao Congresso e recebe recomendações dela dos países que estão atacando a liberdade religiosa por todo o mundo. Essa comissão também ajuda membros do Congresso a ajudar pessoas que estão sofrendo em prisões por suas ações políticas religiosas. Como o Dr. Lantos uma vez já disse, a liberdade religiosa é um direito humano que deve ser defendido e abuso de liberdade religiosas não devem passar desapercebidos. Seu desejo de viver padrões tão altos e defender os direitos humanos contra, às vezes, países muito contrários a essa ideia é um exemplo do que acreditamos nessa sociedade. Para mim é um orgulho poder escutar da doutora Lantos e aprender como os direitos humanos devem ser vividos por todo mundo. Em nome dos 12.000 advogados e estudantes da Sociedade de Direito J. Reuben Clark, é meu prazer apresentar a doutora Katrina Lantos Sweat com a premiação de 2015 da Sociedade de Direito J. Reuben Clark. Há 6 anos atrás, nessa semana, eu falei num tocante funeral em Washington, D.C., honrando o falecido deputado federal Tom Lantos, o único judeu sobrevivente do Holocausto, que jamais foi eleito para aquela distinta Câmara. Da heróica juventude de Tom nos anos da invasão nazista na Hungria, é tão fascinante e dolorosa como essencialmente indescritível. E se tornaria um prelúdio a quando ele se tornou uma das mais poderosas vozes desse planeta em prol dos direitos humanos e da justiça universal e pelas necessidades dos oprimidos e esquecidos, dos abandonados e esquecidos. O triste fato em tudo isto é que, ao ver virtualmente todos os seus entes queridos aniquilados pelo genocídio, roubou não apenas a ele da presença de sua família, mas também de sua liberdade religiosa. Mas o fato redentor em tudo isso é de que Tom depois tornou seu incomparável amor pela sua esposa, Annette Tillman, suas 2 filhas, Annette e Katrina, e seus bisnetos, todos os 18 deles, a divindade de sua vida,
o momento divino de sua vida. A sua família perdida, renascida, se assim você entender. De quase todos os outros que eu conheço, eu talvez não possa dizer mais enfaticamente que a família significou tudo para Tom Lantos. Naquele mesmo serviço funeral, eu disse, Tom Lantos deve ter prometido em algum momento, naquele coração forte de ferro dele, de que, embora ele não pudesse mudar o passado, ele muito certamente poderia moldar o futuro. E isso significou, dentre outras coisas, cuidar de sua família de uma maneira absolutamente tocante e prepará-la para esse significante serviço ao mundo. E essas palavras sobre o serviço dos seus filhos para o mundo foram proféticos. Após o falecimento de seu pai, para garantir que o seu trabalho e o seu legado não desapareceriam, Katrina e sua família estabeleceram uma fundação, como foi dito pelo Elder Rasband, para promover e proteger os direitos humanos, declararem privilégios fundamentais e denunciar quaisquer abusos aonde quer que eles fossem encontrados. Como também foi notado, Katrina atualmente serve como presidente dessa fundação, a Fundação Lantos para os Direitos Humanos e Justiça. Doutora Lantos Sweat também dirige a Comissão Internacional de Liberdade Religiosa Internacional. Meu amigo, e também amigo dela, o professor Robert George e McCormick, professor de jurisprudência e filosofia do direito e moral em Princeton, um membro da comissão, disse alguns meses atrás que Katrina era absolutamente perfeita nesse papel, sem igual, e que ele queria que ela ficasse lá como diretora para o resto da vida. E talvez ela realmente permaneça lá como diretora enquanto ela viver. Mas Katrina, ela tem sido inigualável por toda a sua vida. Desde os seus anos primeiros na área de São Francisco, ela excedeu remotamente praticamente todas as expectativas de uma família onde altas expectativas eram a norma. Essa era a maneira da família Lantos. Essa era o legado da família Lantos. E ela passou pelo segundo grau e entrou na universidade aos 14 anos. E um ano depois se transferiu para Yale. E foi lá onde eu tive a oportunidade de conhecê-la. E em Yale, as garotas da família Lantos quebraram todos os estereótipos de que mulheres jovens são arrogantes, e que se você for bonita, você não tem cérebro, não pode pensar. E se você for da era de Aquários, da liga da universidade, você certamente não vai professar nenhuma devoção religiosa, pelo menos não do tipo institucional. Pois Woodstock estava a apenas 90 milhas de distância e há 8 meses antes da entrada dela lá. Mas ela amava a verdade e quando ela foi tocada pelo Espírito Santo, Katrina uniu-se à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias durante os seus anos em Yale. E desde aquela época até esta, e de toda maneira concebível, ela e o seu esposo Dick, que depois se converteram à igreja, e os seus filhos, que serviram missão, tiveram uma fé inabalável para com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. A nossa associação com eles na sua jornada de devoção conspícua e de serviço distinto tem sido uma das verdadeiras alegrias na vida de Jeff e Pat Holland e Quentin e Mary Cook. Depois de graduar-se de Yale, Katrina frequentou a Universidade da Califórnia, da Escola de Direito Hastings. E aos 21 anos, ela já estava trabalhando com o senador Joe Biden no seu papel como advogada para o Comitê Judiciário do Senado. Ela, então, gerenciou várias campanhas políticas, inclusive a campanha do seu esposo e do seu pai, do seu esposo e a sua própria. Em 2002, foi nomeada para o Congresso. E depois o seu esposo foi nomeado como embaixador para a Dinamarca. Em 2006, Katrina recebeu seu PhD da Universidade do Sul da Dinamarca em História, com ênfase em Direitos Humanos e em
Relações Exteriores Americanas. Quando vocês ouvirem essa mulher falar sobre direitos humanos, vocês vão se dar conta de que esse trabalho não é uma carreira para ela, é uma paixão. Como o seu pai, ela se tornou uma guardiã da liberdade. Um representante máximo da civilização. Ela protege os direitos daqueles que não têm nomes, que não têm rostos, que são perseguidos e por todos aqueles outros cujos direitos inalienáveis de Deus foram violados. Acima de tudo, ela é a minha maravilhosa e acolhedora amiga, uma santa devota dos últimos dias, em todos os tempos, em todos os lugares. E eu tenho um imenso orgulho dela. Doutora Katrina Lanto-Swett, nós temos uma grande honra para que você nos dirija a palavra nessa noite. Thank you. Muito obrigada. Bem, eu realmente sei que eu cheguei agora para ter uma introdução do Jeff Holland. Desculpa, para mim ele vai sempre ser o Jeff Holland. É um momento maravilhoso para mim. Antes de eu começar, eu preciso dizer que a história de como eu me uni à igreja é uma história maravilhosa. E um papel muito importante foi do Elder Holland. E realmente é uma história épica, uma que todas vocês precisam ouvir. Então, vocês vão precisar me convidar para uma outra ocasião, porque isto tomaria todo o meu tempo, mas renovaria muito o seu senso de como tão poderoso, bondoso e extraordinário este homem, o Elder Holland, é. Muito obrigado. Muito obrigada por essa gentil introdução. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês esta noite. O que para mim é um assunto muito importante. O estado da liberdade religiosa no mundo. Esta é uma questão muito especial para mim. Como filha de sobreviventes do Holocausto, como uma ativista de direitos humanos e agora como presidente da Comissão dos Estados Unidos em Liberdade Religiosa Internacional, a luta para garantir essa liberdade é algo que estou envolvida quase diariamente. Gostaria de reconhecer com gratidão e apreço que o J. Reuben Clark Law Society, o Centro Internacional de Direito e Estudos da Religião, da BYU e, acima de tudo, a própria Igreja tem lutado tanto para defender e expandir a liberdade religiosa aqui e no exterior. Na verdade, a importância central da liberdade de consciência e crença é o cerne da doutrina mórmon. E então me sinto em casa falando sobre esta questão com esse público. Antes de entrar no mérito das minhas observações de hoje, gostaria de falar um pouco sobre a importância da perspectiva ao nos prepararmos diariamente em nome desta causa nobre. De muitas maneiras, parece que o valor estimado da liberdade religiosa está sob ataque sem precedentes ao redor do globo e que não é uma percepção razoável. Basta falar as palavras ISIS, Paris e outras frases como Rorschach, imagens assustadoras de assaltos à liberdade de consciência e de crença e seus correspondentes direitos de liberdade de expressão e de imprensa. Mas sempre que me deparo com os desafios do nosso dia, eu me lembro das palavras de meu pai, Tom Lantos. Como mencionei anteriormente, ele e minha mãe eram ambos sobreviventes do Holocausto, e meu pai se tornou o único, como Elder Holland falou, o único sobrevivente do Holocausto eleito para o Congresso dos Estados Unidos e um dos maiores defensores dos direitos humanos. Suas vidas incríveis parecem um roteiro de Hollywood, mas essa é uma história para um outro dia. Mas você pode ver que eu preciso ser convidada mais uma vez. Eu tenho 2 itens que eu espero que vocês possam ouvir o resto dessas 2 histórias.
Mas pelo meu pai ter vivido há muitas coisas horríveis relacionadas a direitos humanos, ele tinha um forte senso de perspectiva e até mesmo otimismo sobre o nosso mundo. E sempre que eu me senti oprimida pelos desafios ao meu redor, com seu sotaque húngaro maravilhoso, ele me tranquilizava. Não se preocupe, querida. Estamos apenas passando por um vendaval da história. E logo, há um céu azul e maravilhosas oportunidades. Lembrei-me desse importante presente do meu pai sobre perspectiva quando eu recentemente viajei a Berlim para participar do OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, uma conferência de 10 anos sobre o antissemitismo na Europa. E se você ainda não sabia, tem visto um aumento alarmante nos últimos anos. Mas mesmo sendo uma conferência desanimadora, eu fui tranquilizada pelo conhecimento de que a história não é bondosa, nem recompensa aqueles que pisam nos direitos e liberdades religiosas dos outros. Enquanto em uma excursão de ônibus rápida em Berlim, fiquei impressionada com um comentário do guia de turismo que, quando o Edito de Nantes foi revogada, em 1685, milhares de huguenotes perseguidos fugiram da França para a cidade de Berlim, onde começaram muitas das indústrias e comércios que foram essenciais para a economia dessa região. Vocês devem se lembrar que essa é uma das frases que gostamos de fazer com que pareçamos inteligentes. Vocês vão se lembrar de que o Edito de Nantes, não sei quantos realmente sabemos sobre isso, que foi assinado então em 1598 pelo Henri IV da França, concedeu aos calvinistas huguenotes direitos substanciais em uma nação extremamente católica. Esta foi uma mudança na doutrina de longa data que exigia que certos assuntos seguissem a religião de seu governante, como expressa no latim, cujo reino, sua religião. Pode-se visualizar o Edito de Nantes como um avanço no início do direito à liberdade de religião e sua revogação foi um enorme retrocesso, mas, para hugonetos, por eles terem saído de sua terra, foi o francês que sofreu economicamente, e a terra que lhes deu refúgio foi a terra beneficiada. Em outras palavras, proteger a liberdade religiosa não é apenas a coisa certa a fazer. É quase sempre a coisa mais inteligente a ser feita também. Uma lição que precisamos ser lembradas sempre diariamente. Como dizem os franceses, quanto mais as coisas mudam, mais eles permanecem as mesmas. Então, com essa breve explicação histórica e uma pequena digressão histórica, gostaria de voltar minha atenção para o tópico de hoje. Eu gostaria de começar mostrando um retrato do abuso da liberdade religiosa. Esta não é um direito abstrato que estamos procurando proteger. Eu gostaria de compartilhar exemplos de pessoas que sofreram perdas reais por ter este direito indispensável negado. Vou destacar a magnitude da perda da humanidade quando a liberdade religiosa é negada ao descrever a majestade deste direito humano fundamental. A liberdade religiosa continua a ser um direito incompreendido e parte do que eu quero fazer esta noite é esclarecer equívocos que muitas pessoas têm. E, finalmente, vamos tentar dar uma olhada no vendaval que nos encontramos no momento para ver o que o futuro nos reserva. Há um ponto que eu gostaria de realmente realçar. É o seguinte: quando a liberdade religiosa de uma pessoa é violada, outros direitos humanos invariavelmente são abusados também. Isso porque, no final, os direitos humanos são indivisíveis. Todos eles estão entrelaçados, todos se baseiam na premissa de que cada ser humano possui dignidade e valor que deve ser honrado e respeitado. Então, com isso em mente, vamos começar. Mais de 3 anos atrás, em março de 2011, Shahbaz Bhatti, um cristão que foi ministro do Paquistão para os assuntos das minorias, foi assassinado pelo Talibã paquistanês por falar contra a lei de blasfêmia do país e a sentença de morte por blasfêmia dada a Asi Bibi, uma mulher cristã. Mas o ministro Bhatti não foi o único paquistanês que perdeu sua vida naquele ano por essas razões. 2 meses antes, Salman Taseer, o governador muçulmano na província Punjab, teve o mesmo destino pela mesma oposição corajosa à mesma lei e ao veredicto Bibi.
Eu sei de pelo menos 18 outros paquistaneses que estão no corredor da morte por blasfêmia e 20 que estão servindo sentenças de prisão perpétua. Mas a perseguição religiosa dificilmente é limitada a um país ou a um tipo de violação. Em agosto de 2007, uma semana antes da primeira visita dos meus antecessores a Turcomenistão, o governo dessa nação libertou da prisão um líder muçulmano nacional, ex-chefe Mufti Nasruddin Ibn Abdullah. Nossa comissão repetidamente pediu a sua libertação desde que foi condenado a uma pena de prisão de 22 anos sob a acusação de traição inventadas 3 anos antes. E qual foi o seu crime? Ele corajosamente se recusou a exibir um livro de provérbios pelo ditador do país ao lado do Alcorão nas mesquitas em todo o país. Novamente, ele foi felizmente libertado da prisão. Mas uma outra alma nobre, Gao Zhisheng, um dos advogados mais respeitados da China de direitos humanos, não foi tão afortunado. Sua defesa corajosa a pessoas de várias religiões continua a custar-lhe caro. Após expulsar Gao, o governo da China o prendeu e o torturou e escondeu seu paradeiro por mais de 2 anos. Quando finalmente o soltaram em agosto, ele tinha perdido quase 25 quilos e metade de seus dentes estavam faltando ou tinham apodrecido. Enquanto falo agora, Gao está confinado a uma aldeia remota, enquanto agentes de segurança assediam seus parentes, monitoram o seu material de leitura e impedem-no de receber tratamento médico necessário. E quem pode esquecer a história perturbadora do pastor iraniano Saeed Abedini, um cidadão norte-americano que está servindo uma sentença de 8 anos desde janeiro de 2012 sobre a acusação falsa de ameaçar a segurança nacional do Irã. Seu chamado crime foi o seu envolvimento contra a perseguição do movimento da Igreja. Muitos outros permanecem presos no Irã por suas crenças religiosas ou ações que refletem essas crenças, incluindo os 7 líderes da comunidade Bahá'í do país, que estão presos desde 2008 por liderarem um movimento religioso na qual os líderes teocráticos iranianos procuram destruir. Nos últimos meses, temos visto as notícias horríveis do Iraque e da Síria, onde ISIS apreendeu vastas áreas dos 2 países e lançou um reinado de terror contra as minorias religiões não muçulmanas, desde yazidis até os cristãos, e ao mesmo tempo perseguindo xiitas e sunitas que se atrevem a discordar das suas interpretações perversas do Islã. Recentemente, assistimos com horror terroristas islâmicos na França atirarem contra os jornalistas e satíricos do Charlie Hebdo e compradores no mercado Hypercachecourt, buscando aterrorizar uma grande cidade no coração da Europa em submissão à sua visão pervertida do Islã. E, finalmente, na Arábia Saudita, o blogueiro liberal e ativista dos direitos humanos Raif Badawi foi condenado a 1000 chicotadas e 10 anos de prisão por se atrever a criticar clérigos do país. Este homem foi sentenciado a ser chicoteado a cada semana durante 20 semanas, até que esta sentença brutal e bárbara seja completa ou até ele morrer. Com base nesses e tantos outros casos, 2 pontos são abundantemente claros. Primeiro, quando a liberdade religiosa e outros direitos humanos são violados, pessoas reais sofrem, seja seus nomes gravados em lápides ou seus rostos nos olhando por trás das grades da prisão, nunca devemos esquecê-los. E, em segundo lugar, o direito à liberdade religiosa é muito mais ampla, muito mais inclusiva e muito mais vasta que a maioria das pessoas imagina. Ela abrange todo tipo de pensamento, crença e comportamento. E a liberdade religiosa é tão profunda como ampla, honrando e dando provimento aos pedidos de consciência. Quão ampla e inclusiva é a liberdade religiosa como um direito humano? Apoiá-la significa opor toda forma de coerção ou restrição à capacidade das pessoas de escolher e praticar suas crenças pacificamente. Promover a liberdade religiosa não significa ser contra as crenças de outras pessoas. Muito pelo contrário. Trata-se de proteger o direito de todos a acreditar e permanecer fiel às suas convicções mais profundas. A liberdade religiosa é aplicável a todas as crenças religiosas. Portanto, a comissão no qual sirvo
luta diligentemente para o direito de membros de cada grupo religioso, de muçulmanos a cristãos, judeus a budistas, índios a bahais e yazidis a Falun Gong, para praticar sua fé sem violência. Mas este direito humano fundamental é ainda mais amplo do que isso. Não só se aplica àqueles que têm crenças religiosas, mas também estende-se para aqueles que rejeitam as crenças religiosas completamente. Quando os ateus ou agnósticos são perseguidos por expressar suas convicções, eles também são vítimas de perseguição religiosa. Eles também merecem o nosso apoio e proteção. Além de proteger todas as crenças religiosas ou não, a liberdade de religião ou crença é em si uma convicção de que é ilimitado por geografia ou nação, não é exclusiva de um só país. É um valor universal aprovado por uma maioria de países no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, bem como em acordos posteriores. Assim como todos os outros direitos humanos, a liberdade religiosa é o direito da primogenitura da humanidade. Finalmente, a liberdade religiosa é ampla e profunda o suficiente para merecer um lugar na mesa com as preocupações econômicas ou de segurança ou em qualquer nação. Em suma, a liberdade religiosa é um direito humano fundamental que é relevante para literalmente todas as pessoas do mundo. Não significa nada menos do que o direito de cada um de nós de pensar como queremos, acreditar ou não acreditar e viver nossas crenças abertamente, pacificamente e sem medo. Entender tudo isso é essencial para estimular o nosso país a fazer mais para o avanço dessa liberdade em todo o mundo. Tal defesa em prol da liberdade religiosa é especialmente crucial hoje, quando a liberdade religiosa está sob forte pressão em tantos lugares. De acordo com um estudo recente, 76% da população do mundo, 5 bilhões de pessoas, vivem em países em que essa liberdade é restrita de formas graves, tanto por parte do governo quanto por atores da sociedade. Claramente, os abusos de liberdade religiosa nunca devem passar em branco. Esta não é apenas a opinião dos Estados Unidos, é um princípio fundamental da lei do direito humano internacional. Como mencionei, em 1948, a comunidade mundial criou e adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, incluindo o artigo 18, que trata especificamente da liberdade de religião ou crença. Desde 1966, os governos de 167 países assinaram o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, um tratado vinculado que inclui proteções semelhantes aos do artigo 18. O compromisso dos Estados Unidos para esse direito humano fundamental reflete a nossa própria história de pessoas que fogem de perseguições na Europa e vêm para cá para poderem viver as suas convicções. Mais tarde, a primeira emenda à nossa Constituição inclui uma proteção firme da liberdade religiosa. Mas os americanos sempre se preocuparam com a liberdade de outras pessoas também. E assim, em 1998, URFA, a Lei da Liberdade Religiosa Internacional, foi assinada. URFA criou um escritório especial do Departamento de Estado para defender este direito estrangeiro. Também criou a Comissão USCIRF, na qual sirvo, na qual é um órgão independente, um governo federal acusado de usar os mesmos padrões internacionais que acabei de mencionar para medir como os governos no exterior lidam com a liberdade religiosa. Eles reportam relatórios que destacam os abusos e fazem recomendações sobre como nosso país pode responder melhor a essas violações. No decurso de nossos esforços, encontramos pelo menos 4 tipos de violações das quais os governos são culpados: a hostilidade estadual, a Estado, patrocínio, a aplicação do Estado e a falência do Estado. Hostilidade estadual envolve o governo que persegue ativamente pessoas devido às suas crenças. Patrocínio estadual refere-se ao governo que promove ativamente e, às vezes, até mesmo exportando ideias e propaganda, muitas vezes de violência, natureza extremista, que incluem hostilidade à liberdade de religião dos outros. Execução estadual refere-se ao governo que aplica ativamente leis e estatutos, como os códigos anti-blasfêmia para os indivíduos, muitas vezes membros de minorias religiosas. E o fracasso estadual significa que o governo está negligenciando a tomar medidas para proteger aqueles que são alvo devido às suas crenças. Quando se trata de hostilidade estadual para com essas religiões, alguns desses governos, como a Coreia do Norte ou China, são tiranias seculares, na qual consideram todas as outras crenças religiosas como potenciais rivais
como o comunismo. Outros, como Irã, Arábia Saudita e Sudã, são tiranias religiosas que entronizam uma religião ou interpretação religiosa sobre todas as outras que vêm como rivais a que eles favorecem. Ainda outros, como Rússia, são um híbrido de secular e religião. Na Coreia do Norte, o governo reprime severamente a atividade religiosa e os indivíduos que a desafiam são presos, encarcerados, torturados ou executados. Na China, o governo continua sua perseguição aos tibetanos, budistas e muçulmanos também. Para conter o crescimento de grupos católicos e protestantes independentes, Beijing prendeu líderes e fechou igrejas. Houve relatos de funcionários indo atrás dessas igrejas, quebrando cruzes e as torres das igrejas. Os membros do Falun Gong, bem como os de outros grupos considerados cultos maléficos, enfrentam anos de prisão, são forçados a renunciar sua fé e torturados em detenção. No Irã, o governo executou pessoas por guerrear contra Deus, enquanto perseguem reformadores entre os xiitas muçulmanos, bem como as minorias religiosas, incluídos sunitas e sufis muçulmanos, bahais e cristãos. O pastor Abedini permanece na prisão e o regime despertou o antissemitismo e promoveu a negação do Holocausto. A Arábia Saudita proíbe completamente a expressão pública de todas as religiões, a não ser o Islã. Nenhuma única igreja ou outra casa de adoração não muçulmana existe no país. Além disso, o reino entroniza a sua própria interpretação sunita islã sobre todos os outros e deteve os indivíduos por apostasia, blasfêmia e feitiçaria. O Sudã continua a sua política de islamização e arabização, impondo a lei Sharia sobre os muçulmanos e não muçulmanos, usando as amputações e flagelações para atos de chamada indecendência e imoralidade e prendendo os cristãos por proselitismo. E, finalmente, a Rússia tem um governo secular, mas favorece a Igreja Ortodoxa Russa de Moscou enquanto persegue concorrentes, como as Testemunhas de Jeová, os Sudis ou aqueles que consideram uma ameaça para o Estado, como os muçulmanos. Quanto ao patrocínio estadual da ideologia radical, que tem como alvo a liberdade religiosa dos outros, a Arábia Saudita continua a exportar a sua própria interpretação extremista do Islã sunita, através dos livros e outras literaturas que ensinam o ódio e até a violência a outros grupos religiosos. No que diz respeito à execução estadual, o Egito e Paquistão impõem códigos de anti-blasfêmia ou anti-difamação com as minorias religiosas, arcando com o ônus da execução. E, finalmente, sobre o fracasso estadual para proteger a liberdade religiosa, o registro abismal dos governos de Birmânia, Egito, Iraque, Nigéria, Paquistão e Síria exemplifica os de nações que não protegem seus cidadãos contra a violência relacionada à religião. Vocês podem ver que eu sou muito popular quando eu viajo. Eu tenho muitas coisas maravilhosas a falar sobre esses países. Eu realmente não sou muito popular quando viajo. Na Birmânia, a violência sectária e abusos graves contra os cristãos e muçulmanos continuam impunemente. A difícil situação dos muçulmanos é especialmente alarmante e devastadora, onde muitos são sem teto e ameaçados. No Egito, Cairo falhou repetidamente ao longo do tempo para proteger as minorias religiosas, incluindo os coptas ortodoxos e outros cristãos, bahás, muçulmanos, xiitas e sunitas, descendentes de violência, ou a levar os agressores à justiça. Impunidade é algo muito tóxico e subestima a lei de muitas maneiras. No Iraque, a ascensão do ISIL é uma das principais consequências do governo constante do fracasso em proteger os muçulmanos, bem como os muçulmanos xiitas e muçulmanos sunitas. Na Nigéria, enquanto Boko Haram ataca os cristãos, bem como muçulmanos, o governo não foi capaz de processar os perseguidores que mataram mais de 14 mil nigerianos, cristãos e muçulmanos desde a virada do século. No Paquistão, continuada incapacidade do governo de proteger cristãos, ahmadis, xiitas e hindus criou um clima de impunidade, resultando em mais violência vigilante. E na Síria, uma guerra civil de 3 anos, desencadeada pelo regime de Assad, que se recusa em respeitar os direitos humanos e abraçar a reforma, delegou num conflito religioso sectário, combinando os piores aspectos da tirania do Estado com o fracasso estadual de proteger a vida e a liberdade. Enquanto o regime continua a atingir muçulmanos sunitas, terroristas adversários como ISIL
tem como alvo aqueles em todos os lados, de sunitas a alauítas, para os cristãos que se opõem a seus ditames. Esses quatro tipos de violações sugerem uma forte correlação entre a falta de liberdade religiosa e da falta de harmonia social e estabilidade. Na verdade, vários estudos mostram que enquanto os países que honram e protegem a liberdade religiosa e os direitos são mais calmo, estável e próspero do que aqueles. E eu também colocaria que as mulheres têm uma vida melhor nesses países. E esses governos que não protegem esta liberdade se tornam pobres e inseguras, com guerras e terror e movimentos radicais violentos. Vemos as consequências negativas de não promover a liberdade de religião ou crença quando se olha para as nações que a USCIRF recomendou ao Departamento de Estado, marcando-os como os piores abusadores da liberdade religiosa do mundo. Estes países são a Birmânia, a China, Egito, Eritreia, Iraque, Irã, Nigéria, Coreia do Norte, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, Tajiquistão, Turcomenistão, Vietnã e Uzbequistão. Um número surpreendente destas nações continuam a ter sérios problemas com estabilidade e segurança. Assim, e continuam a ser um problema para a nossa segurança e estabilidade. Assim, é essencial que promovamos a liberdade religiosa, não só porque reflete nossos valores e direitos humanos e internacionais, mas porque pode aumentar a segurança de nosso próprio país e do mundo, especialmente na luta contra o violento extremismo religioso. Eu falaria, então, nós não conseguiremos alcançar o desafio que é colocado por esses extremistas com relação à nossa segurança, a não ser que ajudemos as sociedades a terem a liberdade religiosa por elas mesmas. Não será possível construir um lugar seguro, uma sociedade segura, sem fazer isso. Às vezes, eu uso a analogia de uma equação matemática. Eu não sou muito boa em matemática, já confessei isso antes. Eu realmente me intimida qualquer coisa que tenha a ver com matemática, mas todos os que podem ficar na frente de 5 lousas com vários números e sinais nestas lousas e saber que isso vai chegar num resultado extraordinário, uma conclusão final. Eu nunca vou poder fazer isso, não nesta vida. Mas mesmo que eu não seja boa em matemática, eu sei o suficiente para compreender de que se você errar no começo da equação, não interessa quanto você vai trabalhar no final, o resultado nunca vai estar correto, a não ser que você volte e corrija este erro, que você volte e faça certo e corrija desde o começo da equação, você não vai chegar no resultado. E a mesma coisa com a liberdade de religião. A sociedade não tem como pular esse passo e pensar que eles vão alcançar estabilidade, decência e justiça e um futuro melhor. Eles precisam voltar e corrigir aquela parte da equação. Estou convencida disto. Gostaria de fechar fazendo uma pergunta fundamental. O que o futuro reserva para a liberdade religiosa e direitos humanos? A partir de hoje, a paisagem ao redor do mundo é desoladora. Mas será que o futuro tem que ser como o presente? Posso responder a essa pergunta com um enfático não. Sim, a luta por esses direitos continua a ser uma luta difícil. Mas em nossa época, as chamadas para a proteção da liberdade religiosa e direitos estão sendo amplificadas como nunca antes na história. Graças a uma revolução e às informações sem precedentes e o enorme poder da internet e mídias sociais, as chamadas para a liberdade estão sendo ouvidas em todos os países e continentes
exigindo o fim do status quo da repressão e do extremismo. A mensagem que eles enviam é inconfundível. A liberdade religiosa importa e deve ser acolhida. É tempo dos governos, já passou do tempo dos governos ao redor do mundo ouvirem e atenderem a essa mensagem. A partir dos ditadores da China e da Coreia do Norte, para os terroristas do ISIS e os talibãs paquistanenses, não há nada que eles temem mais do que a causa da liberdade religiosa. Sim, eu sei. Quando Yazidis e os cristãos, os budistas, os muçulmanos, bahais e judeus, hindus e Falun Gong são oprimidos, é difícil ver o medo nos olhos de seu opressor. Mas o medo está lá. Podemos vê-lo em suas ações, em seu uso repetido de força bruta para o silêncio e outras intimidações. Eles claramente temem o pensamento e debate. Eles temem a deliberação e discussão. Eles temem a luz do sol e escrutínio. Eles temem a transparência e verdade. E assim, é claro, eles temem a internet. Eles temem o Facebook, eles temem os iPhones. Eles nos temem, eles temem seu próprio povo. Eles provavelmente temem um ao outro também. E, acima de tudo, eles temem o futuro. Sim, os inimigos da liberdade continuam a ser formidáveis e a luta pela liberdade permanece difícil e pode ser cansativa. A luta contra a injustiça é longa e árdua. Mas vamos nos confortar nas palavras sábias do falecido Robert F. Kennedy. Cada vez que lutamos contra a injustiça, enviamos uma pequena onda de esperança. E essas ondas constroem uma corrente que pode derrubar as paredes de opressão e resistência. Eu gostaria de encerrar com uma história que eu acho que ilustra bem a profunda ligação entre a liberdade religiosa e todos os outros direitos constitucionais e humanos que tanto prezamos. John Wycliffe, o filósofo inglês, teólogo, reformador e pregador, comprometeu-se a traduzir a Bíblia a partir da Vulgata Latina para o vernáculo comum no final dos anos 1300, e ele assim o fez encarando uma enorme oposição e até mesmo perseguição das autoridades eclesiásticas de sua época. Apesar de tudo, para você ver o quanto eles eram opostos a isso, ele queria colocar numa língua que as pessoas pudessem entender. Depois que Wycliffe morreu, ele morreu pacificamente. Nem todos agradeceram a sua missão, mas eles então se converteram disso e mandaram algo aos outros que estavam envolvidos a revoluções. Mas até mesmo, apesar da perseguição, ele continuou esta missão. E quando o seu trabalho foi feito, ele escreveu as seguintes palavras na Bíblia, naquela primeira Bíblia. Essas palavras vão parecer familiares a vocês, mas não neste contexto. Ele escreveu: a tradução está completa e estará disponível governantes do povo, pelo povo e para o povo. Agora, como americanos, quando pensamos nessas palavras, elas são associadas ao nosso presidente numa época de tremenda tragédia na nossa nação, as palavras de esperança. Agora não sabemos exatamente o que ele quis dizer quando escreveu essas palavras, mas eu acredito que ele esclareceu para todos nós a profunda percepção de que quando os homens e as mulheres são livres para buscar e compreender a verdade por si mesmos, eles se tornam capacitados para construir sociedades que honram as reivindicações da consciência e da liberdade fundamental e os direitos de todas as pessoas. Que possamos ser construidores dessas sociedades. Obrigada.
Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, somos gratos pelo nosso conhecimento do Evangelho, sobre o qual nós podemos construir, edificar as nossas próprias vidas e que pode constituir um alicerce para as nações. Somos gratos pelo Espírito e pela segurança que temos, que possamos ajudar a outros no aprendizado do Evangelho e escolherem o exemplo, de seguir o exemplo do Salvador, sua obediência e seu amor nessa vida e na próxima. Somos para sempre gratos por essa igreja e pela nossa filiação a essa organização. E somos gratos por essas bênçãos. E dizemos isso com amor. No nome de Jesus Cristo, amém.